Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Agro com Arte. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a amostragem de solo em sistema plantio direto, quando nós adotamos a adubação em linha. E quando nós adotamos a adubação a lanço, a amostragem de solo ela fica muito próximo do sistema de plantio convencional, quando nós adotamos o arado e a grade destorradora, niveladora destorradora. Quando nós trabalhamos na adubação em linha, aí nós temos que tomar uma série de cuidados para que a nossa amostragem e análise seja realmente representativa da real fertilidade da área que estamos trabalhando. Então, para nós realizarmos a amostragem com sistema de plantio direto em adubação em linha, segundo a Comissão de Fertilidade do Solo de Minas Gerais e o Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, eles trazem algumas recomendações. E essas recomendações estão muito próximas entre os dois, por isso que eu coloquei os dois juntos aqui nesse momento. Então, segundo eles, o primeiro ponto que a gente precisa de atentar, que nós precisamos de atentar, é para a fase do meu sistema plantio direto. Se ele está na fase inicial ou fase de implantação ou na fase estabelecida. O que seria essa fase inicial? A fase inicial compreende 5 anos de cultivo, plantando apenas uma cultura adubada por ano, ou então 6 cultivos sucessivos adubados. Então, se eu faço 2 cultivos adubados por ano, então o meu sistema, essa fase inicial, vai durar apenas 3 anos. É importante nós atentarmos para que o cultivo, ele precisa de ser adubado. Por exemplo, se eu faço o plantio de uma cultura de verão adubada, e a minha cultura de inverno, ou eu planto uma outra cultura só para produzir palhada, sem adubação, ela não entra no cálculo desses cultivos sucessivos. Então, são 5 anos de cultivo, quando eu faço apenas um cultivo por ano adubado, ou então 6 cultivos sucessivos. Depois desse período, o meu sistema ele já é classificado como estabelecido. Então, na fase inicial, a nossa amostragem, a profundidade de amostragem, ela é de 0 a 20 centímetros. E onde que eu vou realizar essa amostragem? Qual que é o ponto de amostragem? Então, por exemplo, se eu plantar no verão soja e no inverno trigo, a soja eu vou plantar, por exemplo, com espaçamento de 50 e o trigo com espaçamento de 35. Nessa fase inicial, onde que eu vou fazer a minha amostragem? Então, eu plantei a soja, colhi a soja, eu vou e planto o trigo. Depois que eu vou colher o trigo, eu vou fazer a minha amostragem de solo. A recomendação que a literatura traz para a gente é que nós vamos fazer depois da implantação, então eu faço a análise, corrijo meu solo todo, inicio o sistema plantio direto. A próxima amostragem, ela é feita geralmente após o terceiro cultivo ou depois do terceiro ano. Geralmente, quando eu implanto o sistema de plantio direto, eu gosto de fazer a análise já no primeiro ano. Depois que eu planto e colho a cultura de verão e de inverno, ou a safra e a safrinha, eu gosto já de amostrar o meu solo. Não para ver a questão mais de fertilidade, fósforo, potássio, enxofre. Eu não me preocupo muito com essa questão. A minha preocupação inicial é com relação a cálcio, magnésio e saturação de base, para ver se realmente eu consegui corrigir e chegar naquele meu objetivo da recomendação da calagem. E também da gessagem, caso seja necessário na gleba, na área que nós estamos trabalhando. Então, eu tomo um cuidado muito grande de fazer essa análise no primeiro ano, porque se por acaso eu não conseguir atingir, eu ainda consigo incorporar o produto. Eu vou perder apenas um ano de cultivo do sistema plantio direto, ou o meu primeiro cultivo do sistema plantio direto. Eu gosto sempre de fazer logo depois do primeiro ano. E aí depois, até que algumas vezes, se eu estou trabalhando com nível tecnológico mais alto, ou muito alto, aí eu faço todo ano. Caso contrário, seja um nível tecnológico médio, o produtor não está investindo tanto, não quer investir tanto, aí eu faço a amostragem depois do terceiro ano, depois do terceiro, seria o quarto cultivo, né? Depois de 2 anos, geralmente, eu gosto de fazer o terceiro cultivo. O terceiro ano, perdão. Então, eu plantei a soja e plantei o trigo. Então, onde que eu vou fazer a amostragem? Depois que eu colher o trigo, a minha amostragem ela vai partir do ponto médio da abertura da trincheira, vai ser a linha do trigo. Então, aqui, ó,
Então, eu vou iniciar a abertura da trincheira, exatamente o meu ponto médio vai ser a linha da cultura do trigo. E aí eu vou abrir a minha trincheira 25 centímetros para um lado e 25 centímetros para o outro. Porque a recomendação na fase inicial é que a largura da minha trincheira corresponda ao espaçamento da entrelinha da cultura de maior espaçamento plantada no último ano agrícola. Então, meu último ano agrícola eu plantei soja e trigo. Qual que tem maior espaçamento? É a soja. Então, a minha trincheira, ela tem que ter a largura da entrelinha da soja, que aqui é 50 centímetros. Então, eu vou abrir essa trincheira e vou mostrar aqui uma faixa de 3 a 5 centímetros de espessura. Vou coletar 15 pontos, eu vou fazer a minha coleta, a amostragem simples, em 15 pontos, para eu formar a amostra composta. Isso é a recomendação da Comissão de Fertilidade de Minas Gerais. Já o Centro Nacional de Pesquisa, nessa fase inicial, ele recomenda de 10 a 12 amostras. A única diferença é com relação ao número de amostras, mas o ponto de amostragem é exatamente o mesmo. Então, vai ter determinados pontos aqui que a gente vai pegar uma linha e 2 linhas de soja com relação ao cultivo anterior, mas nós precisamos de amostrar a linha da cultura. E depois, quando o meu sistema está estabelecido, aí a profundidade de amostragem, ela reduz para 10 centímetros. Isso segundo essas fontes de pesquisa aqui que eu consultei. E é também o que eu tenho adotado na prática. Então, no sistema estabelecido, 0 a 10 centímetros é a profundidade que eu vou amostrar. E o ponto de amostragem? Onde que eu vou amostrar? Então, seguindo aqui o mesmo exemplo, soja no verão, a safra soja, e a cultura de inverno, o trigo. E aí o ponto de amostragem na fase estabelecida, ela vai compreender o espaçamento da entrelinha da última cultura implantada, não mais do espaçamento, não essa trincheira, que ela não mais vai ter a largura o espaçamento da cultura de maior entrelinha do último ano agrícola, e sim, na fase estabelecida, da última cultura implantada, que no caso aqui foi o trigo. Então a minha trincheira ele vai ter uma largura, ela vai ter uma largura de 35 centímetros. O ponto central da trincheira é exatamente em cima da linha de cultivo do trigo, e eu vou mostrar 17 centímetros e meio para um lado, 17 centímetros e meio para o outro. E vou mostrar aqui uma faixa de 3 a 5 centímetros. E a quantidade de amostra simples por gleba para compor a amostra composta? Também são 15 pontos. Segundo a Comissão de Fertilidade do Solo de Minas Gerais, e agora para Embrapa Milho e Sorgo, a recomendação é de 8 a 10 amostras simples para formar a amostra composta por gleba homogênea. Eu geralmente gosto de trabalhar com quantidade maior de amostra, porque eu acho que a amostragem ela fica mais representativa devido à maior quantidade de solo que eu vou amostrar. Um ponto muito importante é o seguinte: se eu comecei a mostrar uma faixa de mais ou menos 3 centímetros, do início ao fim, a espessura aqui da minha amostragem, ela tem que ser de 3 centímetros. Se eu começar a mostrar mais ou menos 5 centímetros de espessura, ela tem que ser do início ao fim com 5. Eu não posso fazer uma amostra com 3 e uma outra amostra com 5. Porque se eu pegar num ponto onde a minha fertilidade é maior e eu amostrar com 5 centímetros, e onde, por acaso, a fertilidade coincidir, onde a fertilidade é menor, amostrar com 3, eu vou alterar o resultado da minha análise. Então, esse cuidado com relação à espessura e à largura da minha trincheira, a espessura de amostragem e a largura da trincheira, eu tenho que ter um cuidado muito grande com relação a essa amostragem. Agora, tem um outro trabalho aqui que eu consultei, que às vezes eu dou uma olhada nele, que é com relação à fertilidade para sistema plantio direto, é o documento 46, publicado pela Embrapa Solos, publicado em 2003. Ele traz uma amostragem um pouco diferente dessa que eu falei para vocês. Apesar de, na fase inicial, eu sempre adoto aquela recomendação da Comissão de Fertilidade do Solo ou recomendada pela Embrapa Milho e Sorgo. Então, eu misturo os dois. A recomendação da Embrapa Milho e Sorgo é a mesma da Comissão de Fertilidade. No entanto, a Milho e Sorgo recomenda uma quantidade menor de amostras. Eu geralmente faço de 15 até um pouco mais de 15, se a cultura ela está aparecendo
ela está heterogênea, ela não está muito homogênea, eu faço até mais de 15 amostras para representar ainda melhor essa variabilidade de fertilidade dentro da área. Então, aqui na Embrapa Solo, segundo eles, no início do sistema, é aquela mesma ideia, quando eu faço os 5 anos de cultivo com uma planta sendo adubada por ano ou 6 cultivos sucessivos. É a fase inicial e a fase estabelecida. A teoria para ambos é a mesma. Então, na fase inicial também é 0 a 20 centímetros e há o ponto de amostragem. Então, plantei soja, depois eu colho a soja e planto o trigo. O ponto de amostragem, ela vai compreender também aqui, vai partir o centro da minha trincheira vai ser a linha de trigo. E eu vou mostrar 17 centímetros para um lado e 17 para o outro. Exatamente o espaçamento da entrelinha da última cultura implantada na fase inicial. Quantos pontos eu vou amostrar por área? Ou quantas amostras simples para formar uma amostra composta? A recomendação deles é de 20 pontos por gleba. E no meu sistema estabelecido, vai reduzir de 0 a 10, é padrão para todos os métodos aí, e o ponto de amostragem vai continuar sendo o centro da minha trincheira, a linha da última cultura implantada e a largura da trincheira, o espaçamento também da última cultura implantada. Então, aqui não tem a variação que a comissão e o Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, ou Embrapa Milho e Sorgo, recomenda. E também na fase estabelecida, a quantidade de pontos são 20 pontos por gleba, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Então, só pegando um resumidão aí do que eu falei. Um esquema. Tinha um colega meu que gostava de falar, professor, faz um mega esquema aí para a gente. É um resumo, né, do que foi falado. Então, é o seguinte, na fase inicial, que é se eu planto uma cultura adubada apenas por ano, minha fase inicial vai demorar 5 anos. Se eu faço 2 culturas adubadas por ano, a minha fase inicial, 3 anos, que é 5 anos de cultivo com uma cultura adubada por ano ou 6 cultivos sucessivos. Essa é a minha fase inicial e a fase estabelecida. Na fase inicial, eu sigo a recomendação da Comissão de Fertilidade. Faça a amostragem, pegando a linha da última cultura como ponto central da minha trincheira e amostro a largura da trincheira correspondente à entrelinha da cultura de maior espaçamento plantado no último ano agrícola. Por exemplo, plantei soja e milho. A minha amostragem ela vai corresponder à largura do milho, por exemplo. Plantei soja com 50 e milho com 70. Vai corresponder à largura do milho. Na fase estabelecida, aí eu sigo o padrão que todos aí que eu apresentei para vocês fazem, que é pegar o espaçamento entre linha da última cultura implantada, a trincheira, o centro dela inicia na linha de plantio, e aí eu amostro a metade dessa entrelinha para cada um dos lados. E sempre na fase inicial, eu amostro aí de 15 a 20 pontos. Na fase inicial, eu gosto de mostrar sempre um pouco mais de pontos, de amostra simples para formar a composta. E na fase estabelecida, geralmente, eu adoto 15 pontos, que fica bem representativo. Acho que ao longo dos anos aí, a gente consegue corrigir um pouco essa questão de amostragem. Apesar de que depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando que o sistema plantio direto, a gente não consegue ganhar estabilidade de fertilidade ao longo dos anos. Nós sempre vamos ter essa variabilidade, tá bem? Então, muito obrigado a todos por prestigiarem o canal Agro com Arte. Não deixe de deixar o like seus. Quem não for inscrito no canal, inscrevam, porque sempre eu vou postar conteúdos aqui de elevada relevância e sempre baseados em estudos técnicos científicos. Então, se vocês quiserem ficar por dentro de estudos técnicos, de artigos publicados recentes, eu sempre vou postar vídeos relacionados a esses estudos, o que a gente tem de mais moderno, ou do que as pesquisas estão trazendo para a gente de novas tecnologias. Tá bem? Então, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem deixar aí nos comentários, ou então enviar um e-mail para agrocoarte@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer de respondê-los. Tá bem? Muito obrigado a todos. Fiquem com